Foi. Gente, vamos lá, família cristã, fortalecendo a família com valores morais e espirituais em meio a uma sociedade corrompida. E hoje nós vamos falar aí nas lições ou nos capítulos 2 e 3, que tem por tema os ataques à família e aos valores, e também o lar e a formação de valores morais e espirituais. São as duas lições que nós vamos trabalhar na aula de hoje, a partir da página 39 aí no material, se vocês quiserem acompanhar. E o primeiro ponto é sobre os ataques à família e aos valores. E aí o livro coloca para nós, irmãos, é algo que nós já estávamos até comentando aqui agora há pouco, que é o grande perigo e os grandes ataques que as famílias vêm sofrendo através das mídias. E entendam, queridos, mídias em todo sentido de meio de comunicação. Hoje, além da televisão, o que mais é um meio de mídia, de informação? O celular, que quase todo indivíduo tem aí na palma das suas mãos. O notebook, o computador, o rádio, a própria televisão, são meios, e aí menos usados atualmente, mas nós podemos falar de revistas, de jornais, de outdoors, são meios de mídia, meios de propagação das informações. E o que ocorre? A mídia em geral tem, aí nós vamos ver porquê daqui a pouquinho, tem atacado o padrão de família estabelecido pela Bíblia. A mídia em geral propaga um modo de família diferente do que a Bíblia ensina. A mídia pinta um cenário de que a família, como a Bíblia nos apresenta, marido, esposa e filhos, é algo retrógrado, algo antigo, algo do passado, algo quadrado, algo fora do comum, fora do padrão. Quando o que a Bíblia nos mostra é que esse padrão estabelecido lá no Éden, que foi tema da nossa aula de número 1, é o padrão criado por Deus e o padrão que vai dar certo. É um padrão em que marido e esposa viverão bem, um completando, ajudando o outro, felizes, os filhos sendo criados no temor do Senhor, respeitando os pais, dando continuidade à família. Esse é o padrão há milhares de anos. E se esse padrão permanece até hoje, é porque ele vem dando certo. E se o padrão de família estabelecido pela mídia se estabelecer, homem com homem, mulher com mulher, nenhum tipo de compromisso conjugal, cada um por si, esquece essa ideia de ter filhos, se isso se estabelecer, o que será da humanidade daqui 100 anos? Porque daqui 100 anos, se Jesus não tiver vindo ainda, todos que estão vivos não estaremos mais aqui. E aí, se o padrão de família bíblico se desconstruir totalmente, a humanidade tende a acabar, a chegar a um fim. Então, nós precisamos ter cuidado com esse ataque da mídia. Eu fiz uma pesquisa, trouxe aqui algumas informações sobre mídia para vocês. Atualmente no mundo nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões aproximadamente. 4 bilhões e 600 milhões, então 4,6 bilhões de pessoas têm acesso a um aparelho celular na palma das suas mãos. É muita gente, não é, irmãos? Se nós pararmos para pensar
nos países subdesenvolvidos, de extrema pobreza, e que na maioria dos casos são os mais populosos do mundo, porque geralmente é assim, quanto mais rico o país, menos habitantes tem. Quanto mais populoso o país, mais pobreza naquele país. É só pegar aí o exemplo lá da China, da Índia, que tem lugares riquíssimos, é verdade, mas a maior parte da população que passa da casa do bilhão é extrema pobreza, extrema necessidade. Então, 4,6 bilhões de pessoas do mundo têm um aparelho celular na palma das suas mãos. Se as pesquisas falam que 4 bilhões usam já smartphones como eu e você, desses agora, de última geração, com internet 4G, que faz transferência bancária, recebe pagamento. Esses dias agora, irmãos, eu fiquei assim, até um pouco assustado com a carteira Google, porque nem o cartão físico a gente não precisa carregar mais. Você cadastra o cartão físico na carteira Google e só aproxima o celular, igual o Pix você paga no crédito agora. Mesmo esquema. Então, assim, a tecnologia, ela vai aumentando a 200 km por hora. É algo incrível. Aí eu faço uma pergunta para vocês. A tecnologia é um mal em si? O celular em si é um pecado? É algo ruim? Não. O grande desafio é como utilizar esses recursos. O grande desafio é como administrar isso. Porque a mídia em si, a propagação da informação, da comunicação, não é algo ruim em si. Agora, o que é que as mídias estão propagando, disseminando? É aí que está a grande questão. Aí, eu fui pesquisar sobre as redes sociais. O Facebook alcança quase 3 bilhões de pessoas. Ainda é a rede social mais usada no mundo e também no Brasil. O YouTube, a nível mundial, é a segunda, com 2 bilhões, o WhatsApp também, e o Instagram vem em quarto lugar. Depois aí vem outras conhecidas, mas com menos pessoas que utilizam. Se a gente pensar a nível Brasil, as pesquisas de 2022 falam que nós estamos com 213 milhões de habitantes no Brasil. Desses 213 milhões, quase 87% da população, algo em torno de 160 a 180 milhões de pessoas, tem um celular na mão. É pouquíssima gente que não tem. Por que isso? Porque hoje os idosos utilizam o celular. Muitas crianças têm o seu próprio aparelho celular, o seu próprio tablet. Então, irmãos, aquela ideia, eu lembro assim, mais ou menos, me ajudem aí, 2005 que começou os celulares, mais ou menos isso? Só que eu tô falando do que parecia uma garrucha. Eu lembro do meu pai com um trem assim, na bainha, que parecia uma arma, irmãos. Parecia um tijolão. É isso mesmo? 2002, 2005? Já tinha desse modelo, irmão Vivaldo? Olha aí. Então, eu lembro, irmãos, pouco depois ali dos anos 2000, eu lembro do meu pai com um negócio enorme assim, E aí era o seguinte, só fazia ligação. Aí depois do tijolo aí apareceu o meio do celular. Isso, aí desses aí já lembro também. Aí depois veio o de abrir, depois o que só puxava para cima. Aí o Motorola V3, que era muito bom. Isso, nossa, o V3 foi uma revolução, né? Irmãos, se nós pensarmos a evolução do que é a tecnologia de aparelhos celulares, smartphones, iPhones, dos anos 2000 para cá, é um negócio absurdo.
as câmeras fotográficas. Isso, a TechPix. Olha só, se a gente parar para analisar, hoje você vai lá na loja ou na internet, compra o aparelho dos mais caros. Semana que vem, irmãos, já tem outro mais avançado. Já tem outro melhor. Não é impossível acompanhar. Agora, o problema não é em si essas coisas. Se nós falarmos sobre a televisão, mais de 50% das casas dos brasileiros já tem as TVs Smart, que é com acesso ao YouTube, à Netflix, à Amazon Prime, ao próprio Google, você consegue fazer pesquisa na televisão, mais de 50% das casas. Agora, qual que é o nosso desafio? Não permitir que as nossas famílias sejam infectadas e afetadas pelo conteúdo antibíblico e anticristão que a mídia propaga. Esse é o nosso desafio. Quando nós falamos de entretenimento, gente, o que vocês entendem por entretenimento? Falam para mim, por favor. Passatempo, que mais? Uma aula, um estudo. Pescar. Esse entretenimento é o melhor que tem. O camarada. Olha só, irmãos. O entretenimento tem a ver com o lazer. Se você vai estudar, se você vai trabalhar, geralmente você não enxerga isso como entretenimento. Você enxerga isso como um investimento, uma dedicação para um propósito muito bem estabelecido, sim ou não? O entretenimento é aquele negócio assim, ó, precisa esfriar a cabeça, passar um tempo, ficar preocupado com nada. Aí eu pergunto para vocês, o entretenimento em si, ele é um problema? Não é um problema. Agora, a dificuldade é que os aparelhos de mídia, eles têm a tendência de nos forçar a viver no entretenimento. Você pode perceber, se você ficar com o seu celular alguns minutos, seja lá fazendo o que for, você vai perceber o seguinte: depois de um tempinho que você bloqueia a tela, o que acontece, irmãos? Você está ali com o celular, você bloqueou a tela, geralmente você recebe a notificação. Pode perceber isso. Se você nunca percebeu, faça o teste. Você está ali mexendo, respondendo um WhatsApp e tal, aí você termina de mexer e coloca ele lá na mesa. Dali a pouquinho ele... Blu, blu. E nem sempre é algo importante, é uma mensagem que você recebeu, um e-mail. Às vezes é um aplicativo, uma propaganda, um anúncio. Por quê? Porque tudo é feito para nos manter cada vez mais ligados, conectados, utilizando aquilo. E hoje, irmãos, não é difícil você pegar pessoas que são dispensadas do trabalho, porque não param de mexer no celular. Não é difícil pegar famílias que o marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido, os filhos reclamam dos pais, porque o tempo todo não desconectam, não se desvencilham dos aparelhos de tecnologia. Fazendo exercício físico, o cara fica teclando lá que tem isso. E aí, irmãos, é uma coisa assim, que se nós não tivermos cuidado, tem a tendência de nos dominar. E o que a Bíblia nos ensina? Que nós não podemos estar sob julgo ou sob domínio, escravos de absolutamente nada. Nós não podemos estar escravizados dessas coisas que poderíamos usar para o que é bom e muitas vezes temos aí que vigiar para não usar para aquilo que é mal. E diante disso, queridos, nós temos aí o problema da inversão dos valores. Por que isso?
Porque a mídia, ela propaga, e já já nós vamos falar mais sobre valores, a mídia propaga, irmãos, um modo de vida, uma ética, assim, entre aspas, muito aberta, sim ou não? Muito assim, sem pudor, sem nenhum tipo de peia moral. E para usar assim uma questão mais reta, uma palavra assim mais direta no sentido cristão, a mídia propaga muitas vezes a desconstrução dos valores de santidade, de santificação, trazendo essas duas filosofias de vida aqui, ó, que estão dominando a população em geral, que é o relativismo e o hedonismo. O que é o relativismo? Não há verdades, não há absolutos. Tudo é relativo. Aí você fala assim pro camarada, rapaz, deixa dessa ideia de abandonar tua família, deixa dessa ideia de abandonar teus filhos. O que o cara fala? Não, isso aí funcionou para você, mas não funciona para mim. Você fala, moço, mas olha, luta pela tua casa, se esforça. O cara fala, ó, você fez isso, deu certo para você, mas não deu certo para mim. Tudo é relativo, irmãos. Não há verdades, não há absolutos em nada. Se a gente transferir isso do campo familiar para o campo teológico, é aquela ideia, você chega na pessoa e fala, ó, entrega a tua vida para Jesus, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história. Ele fala, mas eu já tenho Jesus, mas eu já tenho Deus. Fala, então, mas a Bíblia diz que não é bem assim, que ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Aí a pessoa diz, ó, você vai a Deus assim, eu vou a Deus de outro jeito. Aí tem até aquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Deus, Deus é um só. O camarada tá lá, servindo Satanás, não, Deus é um só. O que é isso, irmãos? É o relativismo. E quando o relativismo, ele alcança as famílias, o que é que domina, que impera? O problema do hedonismo. E o hedonismo nada mais é do que a busca incessante pelo prazer. Se isso me dá prazer, se isso me faz bem, eu faço. Se isso me incomoda, se isso me tira da zona de conforto, se isso não é para o meu bel prazer, eu não quero saber. Aí sabe o que nós temos? Uma guerra ou guerras familiares. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que todo mundo acorda cedinho, super cheio de ânimo e de desejo de ir lá trabalhar, suar, se esforçar, passar nervoso, muitas vezes enfrentar um cliente embaçado, quem trabalha aí como colaborador, um patrão muitas vezes que não respeita? Será que todo mundo acorda assim cheio de vontade para isso todo dia? Muitas vezes, irmãos, nós encaramos a realidade da vida por conta da responsabilidade, sim ou não? Muitas vezes. Agora, se nós fôssemos aplicar isso, ou se as pessoas aplicassem essa responsabilidade na área familiar, o hedonismo não existiria. Porque assim, ó, o marido fala, eu não vou cuidar da minha esposa porque isso me dá trabalho. A esposa, eu não vou cuidar desse homem, não vou cuidar dos meus trabalhos domésticos, não vou fazer as minhas funções, porque isso aí exige muito de mim, eu não quero saber disso. Aí os filhos olham e dizem o quê? Rapaz, esse negócio de ter hora para chegar em casa, esse negócio de honrar pai e mãe, isso é trabalhoso demais. Isso não me dá prazer, isso me dá desconforto.
eu vou fazer o que eu bem quiser. O meu focinho é meu, quem manda no meu nariz sou eu. E aí, nós acabamos de descrever uma casa que está em paz ou está em guerra? Está em guerra. E aí, irmãos, se eu como marido só busco o que me faz bem, o que me dá prazer, o que me dá alegria, se a esposa só buscar isso, se os filhos só buscarem isso, o princípio bíblico do casamento e da família vai cair por terra. Porque o princípio bíblico da família e do casamento é uns cooperando com os outros. O casal, uma só carne, os filhos ali em comunhão, entendendo a responsabilidade que tem, o privilégio também de serem filhos, os pais honrando os filhos, abençoando os filhos, provendo na vida dos filhos. Irmãos, é que assim, nós que somos cristãos, a gente acostuma com os princípios bíblicos, né, pastor Esquil? Irmão Micael, o que você está falando aí é o normal, a gente sabe disso. Mas qual que é a questão, irmãos? Para o mundo em geral, essa ideia de família já quase não existe. Em todos os lugares, né? Na igreja, em todos os lugares. E aí, irmão Fábio, esse é o nosso desafio. Não permitir como igreja, porque a nossa disciplina, família cristã. Irmãos, essa bagunça é normal nas famílias que não têm Deus. E aí eu e você e as nossas famílias precisa ser luz em meio às trevas, que vai pregar o evangelho para essas outras famílias, ajudar essas outras famílias. Agora, se nós nos tornarmos escuridão como as famílias que não têm Jesus, o que vai ser da sociedade? Vou dar a minha opinião sobre a tecnologia. Hoje, nós batemos palma e aplaudimos ela de pé, certo? Só que a tecnologia é a grande cobra que nos vai engolir. E ela já engoliu as nossas pernas. Nós só estamos com os braços e a cabeça de fora. Você vê? Ela já tirou milhões de desempregos no mundo, e principalmente no Brasil. Você vê? Já acabou com ele. Não vai mais de 10 anos, não vai ter mais emprego passado. Vai ser tudo na tecnologia. Muitas profissões. E aí, o que esse povo vai fazer? Nós já vivemos uma geração, a geração Z, né? Sim. É um monte de gente que já não quer trabalhar. E com essa capacidade não trabalha mesmo. Você vê? Sim. Eu fiz uma pesquisa, mais de 60% das pessoas brasileiras não trabalham. É 40 e poucos por cento aí, não chega a 50% que tem que trabalhar para sustentar essa massa. Que estão trabalhando. Que estão trabalhando. Então não vai ter condições. O Brasil aqui é o segundo país que mais perde tempo com o celular na mão. Sim. Entendeu? 2 horas e 40 minutos por hora, cada cidadão perde. Tem um recurso no aparelho celular, eu não sei explicar para vocês como que cada aparelho funciona, porque cada marca tem as suas configurações, mas o celular marca quanto tempo que nós utilizamos ele e quanto tempo utilizamos cada aplicativo. O celular marca. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu para vocês. Pelo fato de trabalhar em casa, o YouTube Music, que é onde a gente coloca os hinos, é o aplicativo de celular que eu mais utilizo. Porque eu coloco o louvor ali para rodar, travo a tela e vou trabalhando. Se eu estou fazendo um serviço e que eu quero ouvir uma aula, ouvir uma pregação, às vezes é um dia que eu estou cansado e falo, nossa, eu preciso de algo para ajudar a passar o tempo de serviço. Aí coloca um filme ali, ou uma aula teológica, um debate teológico, que os debates eu acho excelente para aprendizado. Aí você coloca ali e deixa ali rodando no YouTube. São os aplicativos que eu mais utilizo, por exemplo. Agora, cada aplicativo marca o tempo.
E aí, irmãos, isso aí que o irmão Vivaldo falou, eu vou tirar do campo aí teológico, ensino bíblico, vou trazer para o campo da neurociência. Por quê? Os neurocientistas, eles têm falado em várias situações que as redes sociais que mais estão em ascendência são aquelas que o público consome um entretenimento rápido. Vou dar um exemplo para vocês. Para o camarada assistir uma aula dessa com 1 hora, dificilmente ele vai assistir. Mas ele fica 3, 4 horas ali no Reels do Instagram ou no TikTok assistindo vídeos curtos de 30 segundos. E isso tem uma explicação. Por quê? Os neurocientistas falam que existem algumas sinapses no nosso cérebro que à medida que você consome um conteúdo extremamente rápido, ainda que ele não vale nada, você não aprendeu nada com aquilo, ele vai liberando sensações de prazer no cérebro. E aí a pessoa fica ali, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, rolando a barra. E você fala, fulano, o que você viu de legal? Fala um vídeo legal que você assistiu. Não sei. Fala um negócio legal que você aprendeu nessas 2 horas que você ficou. Não sei. O pregador também está fazendo isso aí também. E assim, irmão Fábio, o que mais infelizmente choca é que, irmãos, por exemplo, canais de ensino bíblico, ensino teológico, por conta desse desafio, muitos canais pararam de transmitir uma aula bíblica, uma aula teológica, um debate bíblico, um debate teológico, que são conteúdos grandes, para fazer apenas, por exemplo, notícias do mundo gospel, notícias rápidas, porque, infelizmente, é esse o tipo de conteúdo que o povo quer consumir. É o conteúdo rápido, é aquela coisa que a gente fala do fast food, que você passa, pega, já está pronto, tudo semi-pronto, e isso, infelizmente, está alcançando até o nosso meio. Aquelas propagandinhas que aparecem assim, de remédio, essas coisas, e depois está escrito lá embaixo, saiba mais, né? E porque aquilo é desse tamanho, assim, o cara começa a ler e já desiste. Não vai no texto, vai ali. Irmãos, infelizmente, aí é algo inevitável. A mídia vai trabalhar naquilo que dá a visualização, naquilo que dá o ibope, naquilo que viraliza. Agora, eu penso que muitas coisas rompem com a barreira dos valores. Por exemplo, o camarada tem um canal lá teológico, aí ele deixa de transmitir aulas, estudos bíblicos e tal, para ficar dando notícias do mundo gospel. Aí, fulana fez isso, o fulano fez aquilo. Eu acho um desserviço ao reino de Deus. Eu, por exemplo, pastor Skill, eu sou, nesse sentido, bem ignorante com isso. Eu acho que canal de fofoca gospel. Como é que a palavra fofoca e gospel está na mesma frase, irmão? Irmão, não dá. Não tem como. É a mesma coisa que você falar assim, diabo e bondade na mesma frase. É impossível. É impossível. E aí nós vamos avançar para falar sobre o lar e as influências mundanas. Gente, qual que é a ideia do mundanismo que é tão falado? As famílias cristãs não podem entrar aí pelo mundanismo. Nós sempre falamos muito de 3 tipos de mundo. E aqui o material coloca para nós 4 tipos. O mundo cósmico, que tem a ver com o que, irmãos? Sol, a lua, o universo.
as galáxias. Depois coloca o mundo como os homens, os seres humanos. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Que mundo que Deus amou? As pessoas, os seres humanos. Aí o livro traz também a ideia de mundo ou de mundanismo no sentido material, que aí é o que nós chamamos do sistema mundano. Lembra que João disse? O mundo jaz no maligno. O que é esse mundo? É o sistema que governa a mente, os desejos das pessoas de modo geral, daqueles que não conhecem a Deus. E o mundo espiritual, que o apóstolo Paulo chama aí de regiões celestiais, que ele diz que os principados e potestades malignas habitam no mundo espiritual, nas regiões celestiais. O que ocorre, queridos? O mundo espiritual, os demônios, o adversário das nossas almas, o inimigo, o diabo, ele tem domínio sobre o mundo material, sobre esse sistema que governa as pessoas. Então, o que é que vai acontecer? A maioria das pessoas e a maior parte das coisas que existem na sociedade, no planeta, está dominado não por Deus ou pelos filhos de Deus que estão aqui, mas sim pelo maligno. E é um erro, irmãos, é um erro. Muitos crentes, eles pegam essa veia da Testemunha de Jeová, de achar que o paraíso vai ser aqui. O que acontece? Nós não devemos viver trancafiados em um pessimismo, assim, totalmente cabisbaixo. Ah, esse mundo aqui acabou mesmo, nossa, eu tô aqui só esperando morrer. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas nós não podemos ter a falsa esperança de que esse mundo vai virar o jardim do Éden. Pedro está escrito que os elementos arderão no fogo. E infelizmente, irmãos, as profecias bíblicas caminham para isso. A Bíblia, Paulo fala lá em Romanos, que até a natureza geme com dores de parto, aguardando a volta de Jesus para restaurar a terra, porque até a natureza foi afetada pelo pecado. Esses dias comentaram assim, fizeram uma pergunta para o Augusto Nicodemos, que é um ensinador cristão muito famoso, apesar das várias diferenças teológicas que nós temos com ele, pelo fato dele ser calvinista. Temos várias diferenças teológicas, principalmente no campo da salvação, mas ele foi muito sábio na resposta, porque perguntaram assim para ele: ô pastor Nicodemos, onde que está Deus na tragédia do Rio Grande do Sul? Onde é que Deus está num negócio desse, se Deus é bom? E aí ele falou para o entrevistador, ele falou: olha, Deus está no mesmo lugar que sempre esteve, e o desejo de Deus era que a humanidade não tivesse abraçado o pecado como abraçou. E infelizmente, o fato da humanidade abraçar o pecado corrompeu toda a criação, afetou toda a criação. Quando os próprios cientistas mostram que o fato de construir cidades extremamente próximas ao mar, Você conhece lá o sul? aos rios, O sul é ladeira, quando o hospital é uma ladeira assim, eu preciso descer a descida lá, a prima da minha esposa mora lá. Uma ladeira, é dois tipos de cidade, um lá embaixo e um lá em cima. Agora a pessoa constrói, você falou lá embaixo, lá. irmãos, infelizmente, além dessa questão geográfica, o ser humano, durante quase toda a vida, destruiu o meio ambiente.
O ser humano vem acabando com o meio ambiente de uma forma. E aí, quando a natureza responde, infelizmente. Então, Micael, também tem que olhar pelo seguinte: o povo do Sul olha muito para a Europa, os Estados Unidos. Os países da Europa, os Estados Unidos, estão com a geladeira lá, o pessoal não quer saber de igreja. As grandes templos, as grandes igrejas foram fechadas nos shoppings. Sim. São palcos, shows. Então eles fecharam as igrejas lá. Lá no Sul tem poucas igrejas evangélicas. Poucas. É considerando o restante do país, né? É muito pouca igreja. E a dificuldade para se abrir uma igreja lá é muito grande. Entende? Então o povo lá, eles olham muito para fora e se gelaram também, se congelaram como os outros europeus e os norte-americanos. Infelizmente, irmãos, é algo que, quando acontece, todo tipo de catástrofe, não só nesse sentido de chuva, de alagamento e etc., mas toda catástrofe que acontece, a tendência do ser humano é essa: transferir a responsabilidade. E aí, como se fala que há um Deus que é bondoso, que é misericordioso, aí quer colocar a culpa, jogar a culpa para Deus. E quando se está bem, se afasta de Deus. Depois quer cobrar de Deus. Infelizmente. Isso aí, vamos dizer assim, né? Já vem desde Adão e Eva. Não foi assim lá no Éden? Foi assim lá no Éden. Ô Adão, e aí, Adão? A mulher que tu me deste. E aí, Eva? A serpente que o Senhor criou. E aí, serpente? Mas o diabo que o Senhor expulsou lá do céu. Tipo assim. E aí, diabo? Quem mandou você me É. Aí. O Rio Grande do Sul é a cidade menos evangelizada, depois é o Piauí. Lá tem 497 cidades. 70 cidades não tem igreja. Eles são dedicados aos deuses. São poucos, né? Se for considerar. São poucos. Agora, irmãos, para nós avançarmos ainda dentro dessa lição 1, tem um ponto interessantíssimo que eu quero comentar aqui com vocês, que são cuidados, tá? Na página 57, que eu e você precisamos ter diante do mundo que nós vivemos. Só para fechar a questão do mundanismo aí, qual que é a recomendação bíblica? Que nós não devemos amar e nem nos conformar com esse mundo. Irmãos, deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês, Se eu e você, nas nossas famílias, pregar e ensinar para a esposa, para o marido, para os filhos, nós não podemos amar o mundo, nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas na prática nós fazermos isso, o que a nossa família vai fazer? Vai amar o mundo, não vai? O que é mais fácil? Servir a Deus, renunciar nessa terra, buscar a Deus, ou viver abraçado com o mundo? O que é mais fácil, irmãos? Mais cômodo para a nossa carne? Abraçar o mundo. Então, assim, o que eu estou querendo pontuar com os irmãos? Quando nós vamos à igreja, quando a gente lê a Bíblia, quando nós oramos na hora da refeição, o que nós estamos falando para a nossa família? Nós amamos a Deus e não amamos o mundo. Nós servimos a Deus e não abraçamos o mundo. Agora, se nas outras coisas e no nosso dia a dia nós nos conformarmos e vivermos totalmente envolvidos com as coisas desse mundo, a nossa família vai ser mais influenciada a buscar a Deus ou a buscar os prazeres dessa terra? Os prazeres do mundo? Com certeza serão mais inclinados àquilo que é do mundo, aquilo que é do mundanismo. Porque é mais fácil. É muito mais tranquilo, irmãos, muito mais cômodo. E aí, quais são os cuidados que nós devemos ter nas nossas famílias? Primeiro, Jesus precisa ser o Senhor do lar.
Jesus precisa ser o Senhor da casa. Irmãos, é claro, nós sabemos, o marido, a gente aprendeu isso na aula passada, o marido tem a sua função de liderança, sim ou não? Deve haver essa função. A esposa tem as suas funções, os filhos têm as suas funções, cada um tem o seu lugar na família. Porém, quando um espírito de machismo ou de feminismo toma conta da família, vai dar certo? Não vai. Vou jogar no time das mulheres agora, irmã Ivana. O camarada, eu sou o homem aqui, eu falo a altura que eu quiser, pronto, acabou. E cale a boca, porque a Bíblia fala que você tem que ser submissa. Ainda usa a Bíblia fora de contexto para desrespeitar. Aí vou jogar no time dos homens. Ah, mulher, a Bíblia fala das suas funções como esposa, e você... Irmãos, seja um lado, um extremo ou outro, não é o padrão de Cristo para a família. Olha o padrão cristão, Jesus sendo o Senhor da casa, Jesus sendo o Senhor do lar, a última palavra sendo de Deus na família, e isso vai evitar muitos problemas. Depois, a família manter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Oh, meu marido, a gente precisa decidir isso aqui que a gente vai fazer. Oh, minha esposa, a gente precisa tomar essa decisão. Oh, pai, mãe, eu estou passando por isso. Filho, está acontecendo isso. O que a Bíblia fala sobre isso? Qual que é a direção bíblica sobre esse assunto? Porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos que a Bíblia é só o livro que, não, Deus vai falar comigo, Deus vai me visitar, eu vou ficar cheio do Espírito Santo, vou dar lugar nessa terra. Maravilha, glória a Deus. Mas a Bíblia também é o manual para nós vivermos em paz uns com os outros, em comunhão. A Bíblia também é esse manual. Depois, a família cristã precisa manter um padrão elevado. Ah, Micael está falando no sentido financeiro? Não, social, não é isso. É o padrão elevado, irmãos, no sentido de moral, de valores, de ética. Olha isso aqui, qual que é o padrão que Deus estabeleceu para isso aqui? Ah, mas o mundo fala outra coisa, mas a Bíblia fala outra. A gente comentou na aula passada, por exemplo, filhos procuram os pais porque são ridicularizados na escola por comentarem em sala de aula que não sai dormindo com uma por noite. Um adolescente que fala isso hoje na escola é ridicularizado. Mas por que a família cristã precisa ensinar isso para os filhos? Porque o padrão de vida do cristão, em relação à pessoa que não conhece a Deus, é um padrão mais elevado. Ô fulano, você conheceu a moça lá, não vai morar junto? Não, o meu padrão é outro. Ah, fulana, você está saindo com o rapaz lá, ainda não dormiu? Não, o meu padrão é outro. Nós estamos realmente se conhecendo, descobrindo os defeitos, as virtudes um do outro, e o dia que ir ao altar, que se casar, aí sim, nossa, mas isso é uma coisa muito chata, é porque o padrão é mais elevado, não é essa bagunça. Então nós como cristãos precisamos ter esse cuidado. E em quarto lugar, irmãos, ensinar os valores morais e espirituais nas nossas famílias. E aí o que? Irmão Fábio, muitas vezes a gente tem problema na família com isso. Por quê, irmãos? Uma pessoa tem na minha família e deve ter na sua também. A pessoa fala de Deus, a pessoa acha que está assim,
perfeita diante de Deus, e aí te questiona: ah, mas você acha que isso é certo? Você acha que eu estou servindo a Deus certo? E aí você vai avaliar a pessoa pela tua ótica, pelo padrão do mundo ou pelo padrão bíblico? Um dia um irmão comentou assim na escola bíblica dominical: irmão Micael, um parente meu falou que o parente era espírita e caiu na bobeira de perguntar para ele: ah, nós estamos indo para o mesmo céu, né? Aí o irmão falou para ele, falou: ó, fulano, nós é parente, eu não debato isso com você porque você acredita que aquilo lá é a verdade, mas você está me perguntando se eu acho que a tua fé é correta. E eu quero te dizer que a Bíblia, muita coisa que vocês professam, a Bíblia diz de forma diferente. E aí falou que o parente virou a cara com ele. Aí falou: ah, fulano, mas você me perguntou. Não foi eu que fui lá debater com você. Você perguntou se você estava no erro ou no acerto. E muitas vezes, irmãos, e nós temos que vigiar para não cometer pecados de omissão e ensinar os valores corretos da palavra de Deus. Nós precisamos ensiná-los. Outro ponto aqui, que se repete no capítulo seguinte, é sobre o culto doméstico. Irmãos, o culto doméstico é algo extremamente relevante, importante, mas na atualidade é desafiador para a gente. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. A maioria de nós, ou a maioria dos brasileiros que trabalham, irmão Vivaldo, geralmente não estão em casa no horário do almoço. Às vezes, o horário da janta, o filho está na escola. Irmãos, como está raro as famílias se assentarem à mesa, já perceberam isso? Como está raro uma família se assentar à mesa. E a própria sociedade coopera para que isso não aconteça. Quer ver um exemplo? Eu não acho ruim que as crianças e os jovens passem mais tempo na escola. Até acho que é melhor estar na escola do que na rua. Porém, uma coisa é ficar o dia inteiro na escola para dormir e assistir televisão. Outra coisa é ficar na escola para aprender. Por exemplo, lá onde o Neemias estudou o ano passado, tinha a possibilidade de ficar o dia todo, período integral, que vai virar lei no Brasil, e vai virar lei, não vai ter jeito. Aí perguntamos para a diretoria da escola, o que ele vai fazer aqui das 11h30 para frente? Ah, tem a soneca, levanta, come, assiste TV o resto do dia. Eu falei: comer, dormir e ver TV, isso tem em casa. Falei: se é para a criança e o jovem passar mais tempo na escola, que seja para algo bom, para algo produtivo. Vai estudar mais, vai aprender mais, tal, vai sociabilizar. Não, não é para isso. Por exemplo, irmãos, as escolas estaduais hoje, um grupo sai às 14h, outro grupo sai às 4h. Aí um grupo entra esse horário e sai 11h da noite. Que hora que esses jovens vão para a mesa com os pais? Que hora? Vai afastando cada vez mais. Vai afastando cada vez mais, queridos. Você pega, por exemplo, a nossa realidade, principalmente pós-pandemia. O pastor Esquil está aqui conosco, é pastor de igreja, pode falar disso com muito mais propriedade do que nós. Durante a semana, a presença das famílias nas igrejas vem caindo cada vez mais. Porque pós-pandemia, irmãos, principalmente no nosso país, a inflação, o preço das coisas disparou e os serviços não acompanham, os salários não acompanham. Então todo mundo se desdobra, trabalha um pouco mais, faz hora extra, às vezes arruma um servicinho depois do horário e tal. E qual que é o cuidado que nós temos que ter?
Será que, diante desse desafio da vida corrida, nós não estamos abrindo mão de coisas mais importantes? Como, por exemplo, o reino de Deus e a nossa família? Amigo, olha assim, que trabalho em casa é mais de boa nesse caso. Mas só que o livro fala que, por causa desse distanciamento das normas da sociedade, fica até difícil do pai educar o filho. Exatamente. Ô Jonathan, vamos parar para pensar, ó, muito bom esse levantamento. A criança entrou na escola às 7 horas. Que horas, irmãos? Imagina que ela saiu às 16 horas. Quantas horas que nós temos aqui? 9 horas. Aí ela chega em casa esse horário ou vai para casa de alguém, porque o pai e a mãe vai chegar entre 18 e 19 horas. Cansado, precisa descansar, essa criança precisa dormir para ir para a escola no outro dia. Se nós colocarmos aqui que vai dormir 10, 11 horas da noite, que não deveria passar de jeito nenhum pelo horário que tem que acordar, quantas horas que essa criança fica com os pais? 3, 4 horas. Quando começou as creches aqui no Brasil? Quando que iniciou? Eu não tenho esse conhecimento, irmão Vivaldo. Não era nascido. Acho que talvez o irmão ali, eu acho que era nascido. Mas que eu me lembro, quem trouxe isso para o Brasil foi a Marta Suplicy. E quando ela inaugurou logo a primeira coisa lá, e pôs o nome de céu, que era o céu, papapá, já veio na minha cabeça. Céu, mas não é o céu de Deus, não. Você entende? Porque a pior coisa que pode ter feito para a família é creche. Porque hoje os filhos nascem, no outro dia enfia na creche lá. Ó. Tem. E não vai pensar que filho que não é criado no seio, no braço da mãe, vai criar com o mesmo amor. É diferente. É totalmente diferente. Isso já é uma artimanha satânica que vem tomando conta e vem trazendo isso para nós. Então, e aí, irmãos, o maior desafio é o seguinte: como transformar tão pouco tempo em família em um tempo de qualidade? Em um tempo em que os pais vão conseguir influenciar mais os filhos do que a escola, os professores, os amiguinhos. Nós estamos falando de cidade pequena, cidade grande, não tem nem como. Os pais saem cedo, almoçam na rua. É mais desafiador ainda. Mais desafiador ainda. Então, irmãos, ó, o culto doméstico, ninguém tem dúvida do quanto ele é bom e edificante para a família. Porque a proposta do culto doméstico não é fazer um culto como na igreja, de 1 hora, 2 horas, e ter todo ali uma forma litúrgica. Não, o culto doméstico é um momento de comunhão em família, em que se louva, canta um louvor a Deus, faz uma oração, alguém quer compartilhar algo que aconteceu, contar uma bênção, tal, ler uma palavra, ora em família. É algo dinâmico, que tem uma proposta mais dinâmica, mais rápida, mas não rápida no sentido de apressado, e sim rápido no sentido de que principalmente as crianças, os filhos, não criem aversão a isso, mas tenham prazer nisso. E o livro coloca um negócio aqui extraordinário sobre o culto doméstico, que eu vivenciei isso um dia, não foi um culto doméstico, mas eu presenciei e foi algo impactante para mim, eu nunca esqueci. Eu estava trabalhando com um irmão, nesse dia, novo ainda, um jovem, recém-casado, e aí eu fui almoçar na casa dele. A esposa dele havia feito o almoço, ele falou: Mica, pode se servir aí. Aí eu me servi, fui para a mesa, ele se serviu, foi para a mesa, a esposa dele se serviu, foi para a mesa, eu ali agradeci a Deus,
hora que eu fui começar a comer, ele me surpreendeu. E falou, ó, aqui eu e a fulana tem o hábito de sempre ler um versículo e fazer a oração junto antes de comer. Aí eu falei, ô irmão, me perdoa aí, né? Eu achei que só orava cada um por si e mandava brasa. E assim, irmãos, por que foi legal? Porque uma prática bonita, edificante ali entre o casal, eles ainda não tinham filhos, e que, nossa, foi uma surpresa. E aí, estudando a matéria, eu pensei, como que nós podemos fazer isso com os nossos filhos? Fazer isso com eles no momento da oração de gratidão pelo alimento, que é o mínimo, né? É o mínimo. Seria o mínimo. Ensinar as crianças a agradecer pelo alimento que está sobre a mesa. É o mínimo que nós poderíamos fazer. E, irmãos, nos esforçar para a prática do culto doméstico. E os dois outros pontos aí, ó, é a questão do tempo. Nós sermos sábios para termos tempo e tempo de qualidade em família, porque não adianta nada ficar com a família 24 horas e não ser um tempo de qualidade e, acima de tudo, ser exemplo. Cada um num aparelho, fazendo um negócio. Então, irmãos, nós precisamos nos dedicar a esses cuidados aqui. É fácil, gente? Não é fácil. Por exemplo, no doméstico, se a gente veio de uma família que não fazia isso, não tinha isso, então você não aprendeu isso quando era pequeno, então você cresceu sem isso. Aí agora a gente chega à nossa vez, a gente tem que fazer diferente. A gente tem que ser um escudo para eles. E colocar isso, tornar isso não um negócio assim esporádico, né, pastor Esquil? Fazer isso algo rotineiro. Irmãos, é real, nós não vamos conseguir fazer todos os dias. Mas à medida que conseguirmos, por exemplo, em dias que não tem cultos, em dias que a criança não vai à igreja, é interessantíssimo o culto doméstico. Porque às vezes, chega domingo à noite, você pega uma família que só vai à igreja de domingo à noite. Às vezes chega uma hora, a criança vai pegando uma idade, mas tem que ir na igreja? Ela não está sendo ensinada sobre o valor disso, a importância disso, de se reunir com os irmãos, de estar na igreja, de ter um momento de louvor, de oração. Se ela tiver esse hábito em casa, é muito mais fácil ela criar prazer de estar na casa de Deus. Muito mais fácil. Eu vi uma pesquisa também que falava que a família que senta junto para almoçar, a família senta à mesa para almoçar, ela cresce estruturada, forte também. Os filhos mais... É diferente. Do que a família, cada um pega seu prato e vai para o canto. Sim. Não, tem que sentar junto. União. O capítulo 3, irmãos, que aí é chamado de lição 3 no nosso material, tem por título Lar e a Formação de Valores Morais e Espirituais. Nós já estamos falando aqui a aula toda sobre valores, e aí eu coloquei no slide, os nossos valores, baseados em quê? Aquilo que é valioso, valoroso para a vida cristã, para mim e para a sua família. Está baseado aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então os nossos valores, irmãos, não são apenas definidos por aquilo que a gente gosta ou não gosta. É aquilo que está nas Escrituras. E aí quando nós olhamos para a sociedade, os valores da sociedade sem Deus são outros. Os valores, aquilo que é valorizado pela sociedade que não conhece Jesus, é diferente. Por exemplo, para aqueles que são pais, mães, de fato, o que é mais importante? Dar presente todo dia ou estar presente todo dia?
Ah, mas Micael, eu sou um pai presente e nunca vou dar presente. Larga a mão de mochibagem. Deixa de avareza. Presentei o filho, a filha de vez em quando também, vigia. Mas assim, no quesito da sociedade em geral, irmãos, o que nós vemos? Filhos de pessoas milionárias. Olha, eu sempre tive tudo, sempre ganhei tudo. Eu conheci um moço, um dia eu falei assim para ele, o que você faz da vida? Aí ele falou, faço nada, sou filho de rico. Eu falei, como assim? Ele falou, eu fiz 16 anos, meu pai me deu uma Hilux, dirijo sem carta. A polícia pega, meu pai vai lá e tira e me devolve. Aí eu fiquei pensando, meu Deus. Aí eu falei, cadê teu pai? Ele falou, tá lá em Roraima, eu não vejo, não tenho contato, mas eu preciso, passo um zap, a grana cai, e assim é o relacionamento, pai, filho, filho e pai. Quer dizer, se o pai dele não tivesse nada, nem pai ele não tinha, né? Qual valor que ele vai dar? Nenhum. Nenhum. E aí, irmão Fábio, que valor que o pai está dando no filho? Nenhum, igualmente. Não existe nenhum tipo de presença, apenas presentes. Porque para a sociedade isso é algo valoroso. Isso é o que está acima de tudo. Então nós precisamos entender que os valores que nós vamos trazer para as nossas famílias são os valores estabelecidos pela palavra de Deus. Depois, quando nós falamos aí, da reorganização mental e psicológica dos valores. Por que isso, irmãos? Porque principalmente os filhos, eles estão passando pelas fases difíceis que nós passamos. De infância, adolescência, juventude, ali entrando na idade adulta. E o que acontece muitas vezes? O período da formação de caráter, que alguns estudiosos aí da psicologia, da antropologia, da sociologia falam que vai dos 2 ou dos 3 até os 6 anos, nesse período nós temos a grande oportunidade de transmitir os valores para as crianças, para os nossos filhos. Passado esse período, eles vão começar na sua mente, no seu psicológico, a organizar e colocar esses valores, cada um no seu lugar. E é por isso que é tão desafiador uma criança que não foi ensinada conforme a Bíblia fala. Instrui o menino no caminho. Não é mostrar apenas o caminho, é estar junto no caminho que deve andar. Se nós não fazermos isso nessa etapa, vai se tornar uma tarefa muito difícil realinhar esse adolescente, esse jovem lá na frente. Qual é o grande desafio, irmãos? Principalmente do adolescente, do jovem que conhece Jesus nessa fase da vida. Ele vem de uma infância, como o pastor Esquil falou, de uma família, dos pais, uma cultura totalmente diferente, uma formação de caráter totalmente diferente. E aí, irmãos, não tem jeito. Só a obra poderosa do Evangelho, o Espírito Santo, para poder transformar a vida do homem mesmo. Só Jesus. Só o poder de Deus. Porque se for depender da razão humana, da influência humana, para isso acontecer, infelizmente, é impossível desconstruir aquilo que foi construído uma vida toda, a infância toda, na vida da pessoa. E aqui, para fechar esse tópico, as mudanças de valores que vão acontecendo ao longo da vida. Por exemplo, você hoje valoriza mais o estudo da Bíblia, o estudo da palavra, do que quando você não estudava? Sim ou não? Por quê? Porque pelo fato de estar estudando a palavra, e isso ser bênção nas nossas vidas, nós passamos a ver o quanto isso é importante. Então foi um valor que mudou em nós. Deixa eu perguntar para você.
Aquela pessoa que não gostava de ler nada. Você não é desperto de Deus, ele pega a vontade de ter sede de ler a palavra. Irmão Fábio, a pessoa pode até continuar dizendo assim: eu não sou um leitor, eu não sou uma pessoa que pega um livro e devora 50 páginas de uma vez, tudo bem. Mas a pessoa que teve um real encontro com Cristo, que tem sede de Deus, pelo menos a Bíblia, ela tem o desejo de ler. A ânsia de conhecer, nem que for um pouquinho ali, a cada dia, Senhor, sabe o pão nosso? Aquela porçãozinha diária. Nossa, eu vou abrir a Bíblia aqui, nem que for bem ligeirinho, porque para mim, me alimentar de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus. Agora, se não houver essa evidência, esse fruto de conversão, é questionável. É questionável. Irmãos, Jesus disse que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça não é só fome e sede do que é certo, é fome e sede de tudo aquilo que vem de Deus. Se eu não tiver fome e sede da palavra de Deus, que é Deus falando comigo, eu vou me alimentar do quê? Do que é que eu vou me alimentar? Agora imagina, eu sou um novo convertido, um bebê espiritual. Onde é que está o meu alimento? Agora, não, irmão, eu vim para a igreja, aceitei Jesus, batizei, nunca tive prazer de ler Bíblia, nunca quis ler Bíblia, não vou ler Bíblia não, vou viver o resto da minha vida sem ler Bíblia. Irmãos, Você sabe, Micael, agora que o pastor Lindão está fazendo, eu estou aplaudindo de pé. Porque todo mundo vai batizar, tem que fazer um discipulado. exato. Trimestre aqui, praticamente. É o trimestre de discipulado. Antigamente era só uma entendeu? Criou uma pessoa relaxada. É extremamente necessário, irmãos, o discipulado para o novo convertido. Nós, eu já falei para vocês, o meio pentecostal clássico, isso não é minha humilde opinião, isso é pesquisas. As igrejas pentecostais clássicas no Brasil, as mais antigas, nós falando igrejas pentecostais clássicas, o povo que mais evangeliza, ganha alma para Jesus, a pessoa vem no culto, entrega a vida para Jesus, e nós somos as que os novos convertidos menos ficam. Menos permanecem. Por quê? Porque nós somos bons para evangelizar, para apontar o problema. Olha, você precisa de Jesus, você precisa se arrepender dos pecados, Jesus é o caminho, a salvação. Nós somos bons para a evangelização e péssimos para a manutenção dos novos crentes, por conta do erro ao discipular. E que agora é algo que aí, graças a Deus, nos últimos tempos, as igrejas de forma geral estão abrindo a compreensão para o que Jesus disse: ide fazei discípulos. Ide fazei discípulos. Eu, quando me converti há 25 anos atrás, a primeira coisa que o pastor falou assim: você vai passar o discipulado. E eu não ia. Olha aí. Já era novos convertidos, já vai passar os novos convertidos. Até lá chama a classe dos catecúmenos, né? Aquelas catacumbas. E aí nós ficamos lá naquela sala, fazendo discipulado com o evangelista. Olha que maravilha. Aprendendo, para depois daquilo tudo a gente pouco. Irmãos, eu tive experiência de ministrando discipulado, a pessoa fala assim, na segunda aula: ô irmão, não vou batizar nesse batismo não. Aí eu falei: mano, mas o que está acontecendo? Como assim? Não estou preparado ainda não. Mas eu vou continuar aqui aprendendo, conhecendo o Evangelho, o Espírito Santo ir trabalhando. Deus vai me preparando, aí no outro batismo eu desço as águas. Amém, irmã? Continue vindo, continue aprendendo. E aí no outro batismo a senhora se prepara. Por quê, irmãos? Muita gente tomou banho. Eu, por exemplo, já falei para vocês aqui na sala. Eu tomei banho com 11 anos.
tomei um mergulho, cheguei do batismo, fui para a rua jogar bola. Olha como que foi assim. Ao invés, nossa, meu Deus, que maravilha, batizei, vou ficar orando aqui até a hora do culto à noite, vou ler um pouco. Não. Dei um mergulhão. Você deu um exemplo, né? E a maioria dos jovens, da minha conversão para cá, eu vejo a maioria dos jovens que se batizaram todos. Infelizmente, queridos. Eu fazia mais 7 anos, eu. Para descer as águas, irmão Fábio. Por quê? Eu quis conhecer a palavra mesmo. Eu falei assim, ó, tem muitas pessoas que iam pela emoção. Eu falei, não. Eu fiz um trato com o falando, até que ele falou para mim, assim, você vai descer as águas, mas você vai estudar. Eu digo metodologia com você, eu falei assim, aí sim você vai conhecer o que é a palavra. Para não ir para... Depois eu conheci a palavra, né, a palavra enraizada, aí eu me encontrei muito sério. Muito sério. Irmãos, ó, falando sobre ensino bíblico no lar. Antes, qual que era o desafio nas famílias? Por conta, nem tanto por causa da fé, mas por conta da cultura. As culturas antigas, irmão Valdo, era mais assim, fechado, né? As culturas antigas era mais fechado. Eu lembro que o meu pai conta uma história, teve uma época que ele quis aprontar de namorar 2 moças. Aí a minha avó aprontou com ele, irmãos. A minha avó aprontou com ele e fez as 2 moças largar dele no mesmo dia, para dar um castigo nele. Porque a cultura do povo era uma cultura assim, mais séria, de levar as coisas a sério, de ser uma pessoa assim, honrada. Isso até mesmo fora do círculo cristão, evangélico, de igreja. Então, o que as pessoas queriam muito no sentido de família? Liberdade. Os filhos queriam mais liberdade. A família queria ter mais liberdade para tomar suas decisões, fazer aquilo que queria. Hoje, a grande palavra é limite. Porque hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo que é tipo assim, ó, é proibido proibir. Já ouviram essa expressão? Proibido proibir. Aí, irmão, nós temos menina, menino de 10, 12 anos, olhando na cara do pai e da mãe, quem manda na minha vida sou eu. De 10 anos. Quem manda na minha vida sou eu. Beleza, deixar você uma semana aí, para ver o que você vai arrumar. Fala isso para os pais antigos, se falar, só de olhar, né? E aí, ó, o Jonathan tá levantando um ponto aqui, que faz parte do nosso conteúdo. Em alguns países, existem leis que, por exemplo, a correção física, e aí, irmãos, ó, a bem da verdade, nós não estamos defendendo aquela cultura antiga de espancar os filhos. Joelha aí no mi. Não é isso. O povo fala, né, das professoras que batiam na mão, a palmatória. Não é isso, não é esse extremo. Então, aí o que acontece, irmão Vivaldo? Muitos países, a correção ali com vara, o castigo, você vai ficar aí, ó, sem isso, sem aquilo que gosta. Em muitos lugares, isso hoje já é lei que é proibido. Hoje é proibido você corrigir seu filho, dar educação para ele. Hoje está proibido. São ações proibidas. E aí, irmãos, é claro que muitas vezes o governo aproveita os casos extremos, porque infelizmente tem pais, teve professores ao longo da história que espancou. E aí, isso a Bíblia condena. Por exemplo, no caso do bispo, do obreiro, do presbítero, do ancião, do pastor, a Bíblia deixa muito clara que não seja espancador. Não pode ser uma pessoa violenta. Então, assim, não é desse extremo que nós estamos falando. Mas, infelizmente, hoje nós vivemos um tempo em que
nós estamos diante do desafio de tentar ensinar limites. É um desafio ensinar os limites. Isso pode, isso não pode. Até aqui dá para ir, dali para frente não dá mais. Precisa se haver limites. E isso é ensinado de que forma? Não por imposição. Tô falando e pronto, acabou. Não, meu filho, eu que mando e você calha a boca. Não. Não no sentido de imposição, mas sim de exemplo e dedicação. Com amor, demonstrando na prática. Ó filho, o pai está te ensinando isso. A mãe, ó filho, a mãe está te ensinando isso. Mas você está vendo? Eu também estou fazendo isso. E estou tentando mostrar para você que esse é o caminho, isso é o correto. Isso é o que agrada a Deus. Isso é o que glorifica a Deus. E aí, irmãos, é o exemplo e muita dedicação. Muita dedicação. Sabe o que nós estamos aprendendo com esse conteúdo? Principalmente o tamanho da responsabilidade que nós temos como pais, como mães. É uma responsabilidade muito grande. E também somos filhos, alguns de nós ainda, os pais vivos, outros infelizmente já não têm mais os pais, mas todos nós que hoje somos pais, mãe ou mãe, somos filhos também. E a honra aos pais permanece para o resto da vida. Outro ponto interessante que nós precisamos e vale a pena comentar aqui, e a gente até já citou, é o lar como escola. O que acontece, queridos? O lar é a primeira escola da criança. O irmão Marcelo comentou aí, hoje as escolas querem ir além da responsabilidade educacional. E aí a escola quer apontar para as crianças princípios, ensinos, que é responsabilidade da família. Agora aqui eu vejo 2 pontos. Tem famílias irresponsáveis que querem transferir para a escola. Professor, meu filho está falando palavrão, professor não deu educação para ele. Ué? Mas esse aí não vem da escola, esse aí vem de casa. O meu filho recebeu reclamação que está gritando com todo mundo em sala de aula lá, deve ser porque a professora grita. Esse aí é um ponto que vem do berço. Então, tem esse pessoal que quer transferir para a escola as responsabilidades que é de casa, e tem o pessoal aí no sentido educacional, governamental, das escolas, que querem passar por cima da autoridade dos pais. Tem esses 2 extremos. E os 2 precisam ser evitados. A primeira escola que os nossos filhos precisam estar, participar e aprender é em casa e em família. E aqui, queridos, o conteúdo do capítulo da lição 3, ele nos coloca também o papel da EBD e a ação pastoral na formação, principalmente aqui, além das famílias dos filhos. O que é que eu trouxe para vocês? Que a EBD ou a igreja não substitui a família, mas deve ter o seu papel e cumprir o seu papel. Vocês já viram pai e mãe reclamar para o pastor, para a tia das crianças, para a professora, para o professor da escola dominical, que meu filho não está aprendendo a Bíblia. Mas calma aí, a EBD e a igreja vai ter um papel, mas você está ensinando a Bíblia para os filhos em casa? Não adianta, irmãos, nós querermos transferir a responsabilidade apenas para a EBD ou apenas para a igreja. E aí, vai um alerta. Infelizmente, em muitas igrejas,
as crianças não têm estudo bíblico. Tem o lanche, tem o assiste, mas não aprende a palavra. Adianta? Está cumprindo o papel? Não está cumprindo o papel. Principalmente no que diz respeito à EBD, a escola bíblica. Irmãos, cada um de nós faz parte de uma igreja, em um lugar, em um bairro, em uma localidade diferente. E nós precisamos, é claro que dar aula para criança é algo que envolve um chamado de Deus. Existem pessoas que têm essa vocação, esse dom maravilhoso, mas à medida que nós pudermos, nós precisamos nos esforçar para que a comunidade, a igreja, o lugar em que estamos, valorize esse trabalho aí. Valorize. De que tenha uma sala infantil, de que tenha um estudo bíblico para as crianças. Irmão, vocês acham que as crianças vão ficar aqui, 2 horas na aula de teologia? Não vai. Não vai. Eu vejo, por exemplo, às vezes, vocês já presenciaram vezes que o Neemias, às vezes vem comigo, seja na aula aqui ou em Iracema, a primeira meia hora ele fica assim. Às vezes ele até participa, né? Vocês lembram? Quem que é o personagem? É fulano. Passou de 40 minutos ali, irmãos, a criança, aí ou dá sono, ou a criança vai soltar o anjo, para fazer arte, para sair, para andar, para se locomover e tal. Por quê? Ela não vai ficar ali sentada com o livro na mão, a Bíblia na mão. Ah, grife. Nossa, gostei disso. Grife. Nossa, isso aqui é legal, anotei. Não. É diferente, é uma didática, o conteúdo, a forma de falar, de expressar. Às vezes usa imagens, vídeos, tal. Mas deve haver uma valorização desse trabalho infantil. Onde nas igrejas que eu tenho chegado, né? Deus tem dado essa graça, todos os professor na área de escola dominical com crianças, e nós temos notado o seguinte: nós temos chegado, os professores dão não tem professora. E o que acontece? Quem leva lá, vai lá, irmã, tal, vai lá, tal. Alguém para olhar. Vai lá para olhar, aí chega lá, dá um papel, umas canetinhas para a criança rabiscar lá. Não tem aula. Não está aprendendo a palavra. Não tem ensinamento, entende? Então a gente chega, a gente monta todo um sistema de aula para a criança sair dali e conhecer os personagens bíblicos. E irmãos, a bem da verdade, talvez os melhores ou as melhores professores e professoras de estudo bíblico deveriam estar nessas salas. Com certeza. Porque se uma criança aprender a palavra de Deus corretamente, nesse período da formação de caráter, vai ser muito difícil arrancar isso dela. Sabe o que, Miguel? Uma coisa que eu vi lá em Santo André, eu estava lá. Pastor, lá, a escola dominical, todo sábado, o pessoal vai todo mundo para a sede, lá, das congregações, vai para a sede, e lá na sede tem as salas separadas, professor das crianças, dos jovens, dos adolescentes, das irmãs, dos irmãos. Então cada um ia com uma sala e lá os professores passavam a matéria para os professores. Quer dizer, preparava os professores para serem professores melhores e ensinar depois. Muito bom. Não, é muito bom. Muito bom. Irmãos, eu coloquei aqui crianças, departamento infantil no caso, geralmente é o mais desvalorizado nas igrejas. Com certeza. Ah, não tem uma sala, não tem onde pôr. Ah, não, leva as crianças lá no fundinho ali, bota no corredor ali. Leva ali, coloca ali. Irmãos, o estudo da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, os estudiosos da eclesiologia dizem o quê? Departamentos como crianças e principalmente adolescentes, jovens não, jovens já trabalham, geralmente, ou deveriam. Mas crianças e adolescentes,
geralmente são 2 departamentos marginalizados, deixados de lado, infelizmente por essa questão que o pastor Esquil falou. Não dão retorno financeiro porque não são contribuintes ainda. Só que ele não percebe que tem os pais por trás. Né? Irmãos, uma família, ela se torna mais fiel, mais firme no lugar que ela está congregando, quando seus filhos são bem orientados, bem ensinados. Às vezes pode não ter um lanche, pode não ter carne com pão, pode não ter hot dog, pode não ter pipoca, pode não ter nada de diferente, mas a criança é bem acolhida, é amada, é bem tratada, está aprendendo. Isso reflete em casa, porque ela está aprendendo correto na igreja. E aí o que acontece? Você acha que os pais vão abrir mão de estar num lugar assim? De servir a Deus ali? De forma nenhuma. Muitas vezes. Tem o funcionário meu lá, ele é doutor de iluminação. Aí, o que acontece? Tem células para os pais, para o jovem e para as crianças. Tem que ver isso tudo mesmo, tem que fazer trabalho mesmo da Bíblia. E o trabalho específico das crianças. Aí eu falo assim, aí tem os professores lá, falam assim, ó, essa semana vamos estudar isso aqui. E tudo que pregou lá na aula das crianças na igreja, ele discute ali entre eles. Isso que eu vejo, sabe? Mas não tem isso, né? Não, né? E depois eles fazem um trabalho, todo mundo explica aqui o trabalho que falou da igreja. Para real. Irmãos, isso é extremamente necessário. Nós... Menina de 9 anos que você pegou o amor de ler a Bíblia. Aí, ó. Isso aí, 9 anos. Lá no Canadá, lá, Isso é extraordinário. a minha esposa lá colocou para as crianças o quê? Cada pai comprou uma Bíblia infantil, né? E aí colocaram um projeto aqui, que as crianças estão lendo a Bíblia durante o ano. Olha aí. Então eles passaram a Bíblia inteirinha das crianças, no linguagem delas, foram lição por lição, passaram o ano inteiro. Que bênção. Glória a Deus. O Neemias está no meu encalço. Hoje eu até fiz umas pesquisas porque ele quer uma Bíblia com as letras todas maiúsculas. Porque as letras maiúsculas ele já lê tudo, já forma todas as frases tranquilo, sozinho. Aí agora começou a aprender as minúsculas. Aí ele falou, pai, não dá para mim ler essa Bíblia tua aí, porque tem letra minúscula. Falou, você não acha para comprar uma Bíblia tudo letra grande? E aí, irmãos, eu descobri, é até uma carência isso. Só tem uma Bíblia em língua portuguesa da Sociedade Bíblica do Brasil, que está muito em falta, com todas as letras de forma, todas as letras maiúsculas. Por quê? Pessoas que muito idosas que estão aprendendo a ler podem usar, crianças que estão aprendendo a ler podem usar. E eu percebi que é uma lacuna, é uma necessidade que infelizmente é muito difícil de preencher. Então, a letra gigante, ela é gigante, mas ainda tem as minúsculas. Ela não mantém as letras todas maiúsculas. Essa letrinha desse livro aqui é gostosa de ler. Essa é boa. Essa é bem mais tranquila. O espaçamento é maior e a letra é maior. Irmãos, para fecharmos a aula de hoje, princípios mais importantes para passarmos e ensinarmos aos filhos. Primeiro, temor a Deus não é o medo. Já viu aquele negócio assim, papai do céu vai castigar, hein? Fica aí. Ó o bicho papão vindo. Fica aí, ó o homem do saco vai pegar os... Irmãos, não dá, né? Nós precisamos ensiná-los o temor, o amor, a reverência a Deus e não o medo de Deus, porque senão eles vão cair naquele problema que nós comentamos na aula passada. Daqui a pouco a criança tem até dificuldade de ver Deus como pai, como alguém que cuida, que zela dela. Não, Deus está caçando um jeito de me castigar.
Então nós precisamos ter cuidado com isso. Depois, irmãos, a responsabilidade, e aí não é só no sentido espiritual, é em todas as áreas. Nós, como pais, precisamos ensinar responsabilidade para os nossos filhos. Responsabilidade, aquele senso de, não, eu tenho compromisso com isso. Eu tenho que arcar com isso aqui. Olha, vou contar para vocês uma situação. Há umas semanas atrás, o pessoal da escola mandou um zap para mim. A professora disse que o Neemias não está trazendo as tarefas. E eu e a irmã Ellen sabia que ele não tinha levado uma tarefa. E aí nós sempre falamos para ele, que vai fazer 7 anos, filho, você tem responsabilidade de chegar, olhar o seu caderno, ver as suas tarefas, vir pedir ajuda para fazer, a gente vai fazer a tarefa e tal. E ele esqueceu completamente da tarefa naquele dia. E aí eu falei para a mulher lá no zap, para a atendente da escola, falei, ele realmente não levou uma tarefa. Nunca aconteceu essa semana, a gente está ciente e amanhã ele vai levar essa tarefa. E aí ele chegou e nós aproveitamos a situação para falar para ele, você precisa ter responsabilidade com a sua tarefa. Chegou a bolsa, tá lá. Responsabilidade. São coisas, irmãos, que ainda bem novinhos, é claro, nós vamos querer que as nossas crianças tenham responsabilidade de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia com 5 anos? Não. Mas o que nós precisamos aproveitar? Situações que eles estão ali no tempo certo de ter responsabilidade, nós precisamos aproveitar e transmitir esse senso de responsabilidade para eles. Esses dias, lá em casa, Jonathan, umas reformas, aí o Neemias falou assim, eu quero ganhar 10ão. Você quer ganhar 10ão? Quero. Mas não é presente? Não é presente, eu quero trabalhar pelo 10ão. Então tá bom, então você faz isso aqui, corta essa cadeira aqui. Aí cortou a cadeira, ganhou 10ão. Aí depois, ele começou a colocar o 10ão numa carteira lá que não tinha nada. Eu falei, qual que é o teu propósito de juntar? Porque você falou que não vai comprar doce, não vai comprar besteira, você está falando que vai juntar. Ele falou, meu propósito é comprar uma BMW. Eu falei, rapaz, você tá com um propósito alto, hein? Você tá com um propósito alto. Eu falei, uma BMW eu não sei, mas se você continuar assim, daqui uns dias com 100, com 200, já dá para comprar um presente assim, bem top. Mas qual que é a ideia, irmãos? É tentar transmitir, ainda que nessa inocência que eles têm, um senso de responsabilidade para eles em todas as áreas. De valorizar. O meu pai fala que quando eu era criancinha, eu falava assim para ele, mas você não é só você ir lá no banco e aquela máquina dá os dinheiro? Tipo, é só ir lá no banco e aquela máquina dá os... Fala isso aí. Ainda bem que não era só eu. Ela? E por fim, nós precisamos ensinar esse princípio do compromisso com a palavra de Deus. Irmãos, se os nossos filhos, se as pessoas mais novas, mais jovens, e é claro que o foco aqui são os filhos, porque o conteúdo é família, se eles verem nós orando, eles vão orar. Se eles nos virem honrando a Deus, eles vão honrar. Se eles nos virem honrando as pessoas, eles vão honrar. Se eles nos virem lendo a Bíblia, estudando a palavra, eles vão estudar. Agora, se nós querermos ensiná-los só pelas palavras e não pelas atitudes, aí infelizmente eles não vão seguir o melhor caminho. Amém? É um desafio, nós sabemos, são questões simples, mas são desafiadoras que nós precisamos colocar em prática para que a glória de Deus esteja presente, se manifeste nas nossas famílias todos os dias.
Amém, queridos? Semana que vem, permitindo Deus, nós vamos falar sobre as 3 colunas de sustentação do lar e a harmonia do lar. Como vocês sabem, nós vamos seguir aquele padrão, 4 aulas, e no fim da 4ª aula nós fazemos a prova. Então, semana que vem, eu vou preparar a aula, resumir a matéria para vocês, e aí, depois das 8h30, 8h40, nós faremos a prova. Amém? Isso, porque assim, o que que muda, irmãos, desse conteúdo para o IBAD? Eles dividem em 5 lições. Então, uma das 4 semanas de estudo, nós vamos ter que fazer 2. Só esse mês, como houve o trabalho na sexta passada e nós não tivemos a aula, então nós vamos ter que fazer 2 aulas de 2 matérias, que é hoje e semana que vem. Mas aí podem ficar tranquilos, a prova está tranquila. E irmãos, quando a prova tiver questões mais difíceis, mais aprofundadas, aí nós fazemos a possibilidade da consulta. Amém? Vamos orar? Deus abençoe a todos pela presença em nome de Jesus.